O presidente Jair Bolsonaro abriu hoje os debates da Assembleia Geral da ONU em Nova York e é para lá que a gente vai falar ao vivo com o nosso correspondente Eduardo Barão. Boa noite, Barão. Como é que foi? Olá, Ana. Boa noite para você, para todo mundo aí no Brasil. Jair Bolsonaro ainda está aqui na cidade, retorna nessa noite ao Brasil. Ali no discurso, o presidente teve poucos compromissos oficiais. Se reuniu com o presidente polonês, Andrzej Duda, tratou do acordo do Mercosul com a União Europeia, também sobre a entrada do Brasil na OCDE. São assuntos de defesa envolvendo os dois países. Mais cedo teve uma reunião com o secretário da ONU, o secretário-geral Antônio Guterres, e foi até o memorial do 11 de setembro. Bolsonaro cancelou uma entrevista que daria à TV da ONU e foi alvo de manifestações por onde passou aqui em Nova York. Mais informações sobre o discurso, Dia do Presidente Brasileiro aqui na ONU, você confere agora na reportagem. Foi um discurso mais voltado para o público interno. Venho aqui mostrar o Brasil diferente daquilo publicado em jornais ou visto em televisões. Logo no início do pronunciamento, Bolsonaro afirmou que o Brasil estava à beira do socialismo e voltou a dizer que até agora não houve casos de corrupção em seu governo. Estamos há 2 anos e 8 meses sem qualquer caso concreto de corrupção. Boa parte do discurso, que durou 12 minutos, foi dedicada à questão ambiental. Nosso Código Florestal deve servir de exemplo para outros países. O futuro do emprego verde está no Brasil. 14% do território nacional, ou seja, mais de 110 milhões de hectares, uma área equivalente à Alemanha e França juntas, é destinada às reservas indígenas. Nessas regiões, 600 mil indígenas vivem em liberdade e cada vez mais desejam utilizar suas terras para a agricultura e outras atividades. Bolsonaro citou investimentos em tecnologia. Também anuncio que nos próximos dias realizaremos o leilão para a implementação da tecnologia 5G no Brasil. Falou sobre as oportunidades na infraestrutura. Leiloamos para a iniciativa privada 34 aeroportos e 29 terminais portuários. Já são mais de 6 bilhões de dólares em contratos privados para novas ferrovias. Introduzimos o sistema de autorizações ferroviárias, o que aproxima nosso modelo ao americano. Destacou o empenho do governo dele nas privatizações, em tirar o peso do Estado da economia. O Brasil possui o maior programa de parceria de investimentos com a iniciativa privada de sua história. Programa que já é uma realidade e está em franca execução. Até aqui foram contratados 100 bilhões de dólares de novos investimentos. Na tribuna da ONU, o presidente brasileiro insistiu na defesa de medicamentos que a ciência já comprovou serem ineficazes contra a Covid-19. Respeitamos a relação médico-paciente na decisão da medicação a ser utilizada e no seu uso off-label. Não entendemos porque muitos países, juntamente com grande parte da mídia, se colocaram contra o tratamento inicial. A história e a ciência saberão responsabilizar a todos. Bolsonaro também criticou a obrigatoriedade da vacina. Apoiamos a vacinação. Contudo, o nosso governo tem se posicionado contrário ao passaporte sanitário ou a qualquer obrigação relacionada à vacina. No Brasil, para atender aqueles mais humildes, obrigados a ficar em casa por decisão de governadores e prefeitos e que perderam sua renda, concedemos um auxílio emergencial de $800 para 68 milhões de pessoas em 2020. A fala de Bolsonaro sobre a pandemia, se posicionando contra o passaporte da vacina, destoou dos demais líderes no plenário da ONU, o que tem gerado polêmica aqui em Nova York. No Twitter, o prefeito de Nova York, Bill de Blasio, marcou o Bolsonaro em uma publicação que indicava os locais de vacinação na cidade. O brasileiro é o único entre os líderes do G20, as 20 maiores economias do mundo, que não se vacinou. O país é esquizofrênico entre aquele que é, de fato, um destino importante de investimentos e aquele, por outro lado, que é o país oficial, que gera insegurança para os investidores por causa do comportamento errático do governo e dos governantes. Na imprensa estrangeira, o discurso de Bolsonaro teve avaliação negativa. Não vacinado e desafiador, Bolsonaro rebate críticas em discurso na ONU, escreveu The New York Times.
Bolsonaro prometeu mostrar um novo Brasil, mas discurso repleto de mentiras não convence. Manchetou um dos jornais mais lidos da Inglaterra, The Guardian. O Brasil tem oportunidades de negócio na área ambiental, que não é só na área no governo federal, nos estados, vem fazendo leilões importantes. O presidente até mencionou a SEDAI. A SEDAI é um leilão feito lá no Rio de Janeiro, obviamente com suporte do BNDES, com suporte federal, a partir dessa grande aceleradora de parcerias e investimentos que é o PPI. Né? Então, por aí eu acho que foi um lado positivo. Afinal de contas, imagina, o que o presidente pode dizer na ONU? Ali existe, né, você tem muita diplomacia, muitos agentes de negócio, enfim, pode fazer uma venda aí das oportunidades de investimento que o Brasil oferece. Em Nova York, a comitiva brasileira foi alvo de protestos ao chegar à ONU e também ao se deslocar pela cidade. Na noite de ontem, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, foi visto mostrando o dedo do meio a manifestantes. Bolsonaro minimizou os protestos. Aqui, ó, tem aproximadamente 10 pessoas aqui fazendo um escarcéu. As pessoas estão fora de si.